queridos internautas! Hoje eu vou fazer um programa novo com vocês. Esse programa vai ser o Mama Science. E o que nós vamos fazer nesse programa? Nós vamos falar tudo o que está acontecendo na ciência. Então, uma vez por semana, eu vou trazer para vocês alguma notícia que apareceu no campo da ciência e que me despertou uma curiosidade a ponto de trazer aqui para a gente poder falar sobre ela. Hoje eu trouxe o tema Plantas falam. Estudo indica que elas emitem sons quando estão estressadas. Vibrações ultrassônicas são detectadas a mais de 1 metro de distância. Queridos internautas, as plantas se comunicam. Eu tenho paixão pelas plantas. Vocês que me acompanham, vocês veem que no meu corpo tem tatuado algumas flores. Eu decidi que eu ia plantar e eu sedimento, assim, eu coloco os meus sentimentos quando eu estou plantando. E eu gosto muito porque o plantar, ele me remete muito à vida, ao tempo, porque a semente ela tem um tempo de germinar. Cada semente germina de um jeito. Então, eu converso com minhas plantas, sempre conversei com elas. E eu amei esse estudo, gente. Nossa, eu tô tão feliz que os cientistas chegam nessas conclusões maravilhosas. Olha só, em um estudo relatou ruídos de estalos vindo das raízes de plantas. Pessoas, deixa eu falar, eu tô com um notebook muito obsoleto e o que acontece é que ele faz um barulho horrível, porque o mousepad dele tá bem com defeito. E vai ficar esse barulhinho de mouse aqui. E às vezes ele zera a tela, sai da tela e a gente vai ter um delay aí, porque eu tenho que arrumar aqui para eu poder continuar a programação do podcast. Hoje, agora, a gente vai conversar Mama Science, né? Eu criei nome para cada um do que a gente vai fazer. A gente aqui até agora, a gente tem Mami Fama, que é uma notícia de fama que aconteceu no ramo da fama. Eu já coloquei 3 episódios no ar do Mami Fama. Vamos ter Mama Science, que é esse programa novo que nós estamos agora. Nós temos o podcast, que é uma vertente mais informativa, onde eu falo sobre yoga, onde eu falo sobre educação, falo sobre política social. E ainda tem mais novidade no canal. Eu não vou dar spoiler, porque a gente já criou aí umas 4, 5 temporadas, então, de tudo. Então, tudo vem com caminho, devagar. Sem dar tanto spoiler, mama. Bom, vamos lá. Os pesquisadores, eu pesquisei em muitos sites científicos e eu detectei que tiveram vários tipos de pesquisas e as pessoas detectaram diversas. Cada um dos pesquisadores encontrou uma resposta para que realmente as plantas se comunicam. Os sensores, eles foram colocados tanto próximo ao caule e às folhas, quanto sensores próximos às raízes. Tudo ultrassônico para detectar o som, tá? Então, eles detectaram que as plantas são capazes de sentir o som da vibração da água por meio de suas raízes. O que despertou essa curiosidade? Que ela vai procurando o som da água. A raiz, ela procura o som da água. Então, ela vai procurar os lençóis, ela vai procurar onde está passando a água. Isso ajuda muito os cientistas a localizarem também água subterrânea. Outra coisa, as plantas, foi detectado em um outro estudo, que elas aumentam a quantidade de açúcar no néctar quando elas são expostas ao som do zumbido da abelha. Então, eles colocaram caixas que reproduziam o som das abelhas e elas modificaram o néctar. Também foi testado com as abelhas, também foi a mesma coisa. Outro estudo, eles... gente, caiu um negócio aqui, menino. Eu também fui um susto.
isso aqui eu tô gravando às 5 da manhã, que é o horário que eu encontro mais silêncio. Vocês viram que o último podcast tinha cachorro latindo? Eu resolvi gravar num dia, no começo da noite, e era início de lua cheia. Nossa, que terror pra gravar. Vocês viram como ficou a gravação, né? Então, a partir de agora, eu resolvi acordar de madrugada. Eu acordo entre 3h30 no máximo, faço a minha meditação, faço o meu café e começo a gravar. Eu tomei um susto com o negócio caindo ali. Ai, ai, que engraçado. Vamos lá. Você sabe que eu tô tão animada com o que a gente tá fazendo aqui nesse canal, que tem sido motivação pra mim, sabe? Muita motivação. Vamos lá. Plantas expostas ao som de mastigação de lagartas, por exemplo, aumentam a produção de substâncias que são usadas para impedir a alimentação dos insetos quando atacadas por lagartas reais e famintas. Oh, isso é algo que pode ajudar muito na agricultura, né? E já está sendo usado, tá? Isso aqui é óbvio que eles estão detectando para poder realmente usar e melhorar. Vejamos que o ser humano ele tem uma necessidade de melhora. Todos nós temos. E eu sou uma pessoa que eu sou assim, se eu estou num ambiente e aí eu tenho um obstáculo lá, sei lá, tem um ventilador no meio do caminho e eu quero passar, eu normalmente, às vezes, eu tiro o ventilador do que ficar me espremendo ou me machucando, passando por cima do ventilador. Eu preciso passar e eu vou e tiro do caminho para que eu passe. Ou eu modifico móveis que estão, sabe, atrapalhando. Eu sou uma pessoa que gosta da modificação para melhor. E eu creio que isso é um instinto humano. Todos nós vamos procurando uma melhora. Esses estudos, eles tendem a melhorar muito, porque quando a gente, por exemplo, um pouco tempo atrás, a homeopatia não era bem vista pela ciência, até que eles incluíram a homeopatia. A mesma coisa a acupuntura, eles não acreditavam, incluíram a acupuntura, que é uma medicina oriental. Então, assim, agora, física quântica, né, já está falando um pouquinho, abargando um pouquinho mais do que aquilo era oculto, do ocultismo, que era só ocultismo antigamente, sabe? E aí vem a física quântica ali também, já começa a também trabalhar com outras coisas que estão além dos olhos, sabe? Que são o que o universo, essa matéria que está em volta. Agora, quando a gente tem um estudo relacionado que vem trazendo modificação de melhora, poxa, as plantas falam, quer dizer, elas estão em comunicação, elas são capazes de ouvir sons, elas ouvem sons, né? Se ela procura o som da água, se a abelha, ao fazer zumbido, vai fazer com que ela produza mais néctar, né? Tem um estudo, eu vou até trazer ele aqui também, esse aí eu não vou dar spoiler, mas eu vou comentar aqui, que é o da água. Eu não sei se vocês já ouviram da molécula de água, eu vou falar sobre isso, que também se modifica com a voz, né? Com a vibração. Eu falei das cores aqui num podcast anterior. Na primeira temporada de podcast, eu falei sobre o significado das cores. Eu trouxe até perto de dezembro, na virada do ano, que eu me recordo, que era que as cores têm uma vibração. A gente sente essas ondas vibracionais, né? Estudos como esse fizeram com que pessoas imaginassem se poderiam influenciar as plantas usando sons específicos. Em um centro de pesquisa, projetou um dispositivo especial para transmitir sons para as plantas. Seus criadores afirmam que ele aumenta a produção das plantas, reduzindo a necessidade de fertilizantes. Que legal, né? O que vocês acharam dessa? Nossa, reduzir a quantidade de fertilizantes e também de agrotóxico que eles enfiam nas plantas, né? Há céticos que dizem que as plantas não são inteligentes ou que podem comunicar
comunicar-se da mesma forma que nós. As ideias dos pesquisadores sobre as capacidades das plantas diferem em várias formas e muitos cientistas permanecem céticos sobre a inteligência das plantas, que é um pré-requisito para a comunicação na forma humana, como é de se imaginar. Um professor emérito da uma universidade do Reino Unido afirma que, considerando uma definição mais ampla, as plantas podem ser consideradas inteligentes porque elas reagem claramente a estímulos de forma a aumentar sua probabilidade de sobrevivência. Ah, elas querem viver. Ai, coisa linda. Gente, para quem acompanha meus stories aí no Instagram, eu sou sempre colocando aqui, onde eu vou eu carrego plantas. Eu moro de casa alugada, sou de classe baixa, minha família não tem propriedade nenhuma. E eu falei que a partir de hoje eu não quero comprar mais terra em saco, né? Porque, gente, eu acho um absurdo ter que comprar terra em saco e água em copo. É o cúmulo, mas enfim. Aí, e essas plantinhas, para quem me acompanha, elas nasceram no buraco. Tinha um buraco de formiga e as formigas tiraram a terra lá de dentro, sabe? No cimento. Aí eu peguei, joguei sementes lá e elas brotaram plantas. E, mano, brotou em vários buracos de formiga que tinha ali. Elas rebrotaram e, entre aspas, meio que as formigas encontraram o meio ambiente, porque elas meio que desapareceram da casa, porque elas estão ali no jardim, né, agora. E, bom, onde tem formiga, gente, tá faltando adubo e planta. Agora eu quero ver se eu cato uma terra aí desses terrenos que tem aqui na cidade, um monte de terra largada e podre. Eu vou catar um pouquinho, aí eu criei uma composteira e eu vou compostar ali os alimentos, os resíduos orgânicos, para adubar essas plantinhas que nasceram no buraco de formiga. E vou tentar pôr ela em outros vasinhos. Mas por enquanto elas vão ficar por ali, porque eu não tenho nem grana para comprar vasinho, né? O que dirá comprar terra. Mas fato é que as minhas queridas plantinhas, gente, elas são guerreiras. Não, tem uma que eu gravei uma história outro dia, não sei se eu lembro de falar isso pra vocês. Eu gravei uma história sobre isso, procurem aí na minha rede, deve ter. É uma plantinha que ela era mini, assim, eu peguei um galinho, eu tava andando na rua, é aquelas plantas que você tira ramo, que você corta o raminho e ela brota. E eu peguei um galinho de uma florzinha amarela maravilhosa e vim com esse galinho. Aí pus ele na água, ele ficou lá alguns dias, brotou brota lá um pouquinho de raiz. Eu peguei uns 3 dias lá, não chegou a brotar raiz, né? Mas ele fica já mais umedecidozinho. E eu pus numa terra bem fértil. Gente, ele cresceu e tal. Só que ele tava muito pequenininho, assim, ele tava tipo, sabe? Cara que quem vai morrer, assim, vou morrer a plantinha. Aí eu falei, mano, preciso fazer alguma coisa com ela. E aí eu não sabia o que fazer com aquela planta e nasceu tanta planta do buraco de formiga que ficou uma toceira gigante de coisas assim, nasceu. Eu pus ela lá no meio dessa monte de toceira. E o que que aconteceu? Gente, ela tá enorme. Eu vou pôr no meu stories. Eu vou lançar esse vídeo e vou pôr no meu stories essa plantinha. Ela amou aquela comunidade baguncenta lá. E até eu falei, gente, essa plantinha ela odiava ser sozinha. Porque agora que ela tá num monte de plantinhas, ela tá maravilhosa. Ela tá maravilhosa, ela tá grande, sabe? Ela tá enorme, assim, ó. E logo mais eu espero que ela dê florzinhas. Porque eu peguei ela pra ver suas flores. Vai fazer um ano. Eu vou mostrar pra vocês ela mais uma vez, pra vocês verem o tamanho que ela tá. Bom, eles fizeram mais pesquisas voltando aqui, ó, no Mama Science. Eu trago da realidade pra ciência. Eles viram que o som das plantas do tomate e do tabaco, quando eles estão estressados, que é devido à falta de água, porque o caule foi cortado. Então, toda vez que o caule é cortado, ou tinha falta de água, as plantas se comunicavam de forma a mostrar-se que estavam estressadas.
E a frequência do som, ela é alta, mas os nossos ouvidos não são capazes de captar. Como os nossos olhos também não captam tudo, né? E animais, plantas, eles ouvem. Os animais ouvem. As plantas ouvem, né? E há uma interação acústica acontecendo além dos nossos ouvidos, que a gente não ouve, mas tem uma interação. Eu coloquei aqui que é uma grande rave florestal, sabe? Tem muito som acontecendo. Eu fui pra Amazônia já, de mochilão. Eu fiz uma... eu tava desiludida da vida, bem desiludida. Pus umas coisas na mochila e falei, é isso que eu preciso, é isso que eu vou carregar no mundo, é uma mochila e eu vou embora. Eu fui com uma mochila nas costas e aí fui parar no Amazonas logo de cara. Um ônibus bem catajeco, pum, 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 quebrou 1000 vezes, mas chegou no lugar. E aí eu observei o som dessa mata, maravilhoso. Tem 1000 coisas. Imagina se a gente ouvisse as plantas no nosso ouvido, ia ser incrível! Eu preciso contar pra vocês depois, eu vou pôr no meu stories lá, uma história muito engraçada do meu tio com plantas e interações, que ele teve um infarte e ele conta que falaram pra ele, né, enquanto ele tinha tido um infarte, que quando as pessoas estavam infartando, ouvia o som dos animais. E ele chegou em casa, na casa dele, depois do infarto, ficou um tempo internado, né, com aquele pensamento, puxa, quase morri. Aí ele chegou na casa dele, sentou na poltrona, assim, ó, e tinha uma criança, que é a netinha dele, na casa, e tinha uma boneca no sofá, embaixo da almofada, uma boneca que falava quando se apertava. E ele tem animais, ele tinha gato, né? E o gato estava em cima do sofá. Aí na hora que ele sentou, a boneca falou, oi, como vai você? E o gato ouviu o barulho da boneca e virou a cabeça, assim. E ele olhou pro gato e o gato virou a cabeça e disse, oi, como vai você? Ele falou, meu Deus, eu morri. Infartei, cara. Tô morto, saca? E aí na hora que ele fez o susto, ele mexeu de novo. E a boneca também falou mais uma vez. E a boneca falou, vamos brincar. E o gato mexeu a cabeça pro outro lado. Diz que ele gritou tanto que veio a família inteira, achou que ele estava infartando. Até ele explicar que ele não estava morrendo e que era a boneca da criança que estava no sofá. Gente, foi risos por dias e até hoje eu dou muita risada dessa história. Meu tio ainda está vivo. Muitos e muitos anos depois. Mas é isso. Mama Science chega a esse finalzinho dizendo que mamas falam e falam muito, mas plantas falam também. Beijo no coração e bora falar com as plantinhas, gente. Interagir.